Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje nós vamos trabalhar, ou melhor, continuar trabalhando o capítulo 5 do nosso livro didático, nosso livro de história, né? História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos. Na nossa aula passada, nós trabalhamos o capítulo 5 do nosso livro, e demos um título, né? Expansão e Ouro na América Portuguesa 1. Hoje nós vamos dar um outro título, né? A Expansão e Ouro na América Portuguesa 2. Na aula passada, nós falamos sobre a expansão territorial dos portugueses aqui na América, aqui no Brasil. E falamos da ação dos soldados, dos padres jesuítas e dos bandeirantes na expansão territorial portuguesa aqui na América. E como o título do capítulo 5 é Expansão e Ouro, como falamos da expansão na aula passada, nessa aula vamos falar sobre o ouro na América Portuguesa. Alguns livros antigos de história, alguns historiadores, né, antigos, eles dão a esse assunto o título de O Ciclo do Ouro. Vários historiadores dão esse título, né? Então, o que foi essa mineração, o ciclo do ouro, ou a exploração do ouro no Brasil, né? Então nós vamos ver hoje a descoberta do ouro, como foi essa exploração do ouro aqui no Brasil e as consequências para o Brasil e para Portugal, né, desse período que vai durar todo o século XVIII. Né? Então, no nosso livro didático, na página 101, há um tópico intitulado A Busca de Ouro e Diamantes. Então, anotem esse tópico aí. A busca de ouro e diamantes. Todos os países que se lançaram na expansão marítima e comercial europeia e depois passaram a colonizar regiões da América, da África e algumas poucas regiões da Ásia, uma das finalidades básicas desses países europeus, como Portugal, Espanha, e depois, né, veio Inglaterra, veio França, veio a Holanda, o objetivo primeiro era a busca de metais preciosos, prata e ouro. O primeiro país que vai encontrar muito ouro e prata nos territórios que eles conseguiram dominar foram os espanhóis. Os espanhóis dominaram a região chamada Potosí, que hoje corresponde, né, à Bolívia, e lá eles encontraram muito ouro, muita prata. E quando os portugueses souberam disso, o governo português soube disso, então passou a estimular e a incentivar a procura de ouro e metais preciosos, diamantes, aqui também na América Portuguesa, aqui no Brasil, né? A gente vai ver isso. Então temos aqui no livrinho da gente, né, no nosso livro, a notícia que os espanhóis haviam achado prata e ouro em Potosí, na Bolívia, animou os habitantes do Brasil colonial, que reviraram terras e rios em busca de metais preciosos. E também o governo português incentivou a busca, financiando expedições, que nós vimos na aula passada. O governo português financiou expedições chamadas de entradas, onde várias pessoas, principalmente paulistas, os bandeirantes, eles adentravam por meio dos rios o interior do Brasil à busca de ouro e de prata. Então o governo passou a estimular e a incentivar, né? Nós temos, né, documentos, registros na história do Brasil, que pelo menos na história do nosso país existiram algumas
expedições de bandeirantes específicas para a procura de ouro, metais preciosos e diamantes, né, no nosso país. Nós temos, por exemplo, uma expedição de Antônio Arzão, que ele vai encontrar ouro onde hoje é Sabará, Minas Gerais. Vai encontrar ouro. E ele vai encontrar ouro em 1693, ou seja, no finzinho do século XVII, né? Já terminando o século XVII, iniciando já o XVIII, 1693. Também uma expedição liderada por Pascoal Moreira Cabral. Ele, em 1719, ele chega lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e também vai descobrir, né, esses minérios preciosos. E uma outra expedição dos bandeirantes, em busca desses metais, a de Bartolomeu Bueno da Silva, em Vila Boa, no atual estado de Goiás, por volta de 1725. Então a gente percebe por esses exemplos, são apenas 3, mas existiram diversas, que o governo português, a coroa portuguesa, estava interessada em financiar, né? Então a busca de ouro e diamantes é o primeiro tópico. Esse primeiro tópico vai se subdividir em quatro subtópicos. Então o primeiro subtópico a busca de ouro e metais preciosos, né, e diamantes, está relacionada com o primeiro subtópico, ouro e fome. Dentro desse tópico, a busca de ouro e de diamantes, há um subtópico, é o ouro e a fome. Quando se descobriu o ouro na região de Minas Gerais, as pessoas ficaram tão empolgadas, tão ansiosas, desejosas, cobiçosas de encontrar ouro, que o pessoal foi para essa região de Minas apenas com os instrumentos de trabalho, sem se importar na questão alimentar, na questão alimentícia. E o pessoal lá estava tão preocupado em achar ouro, ansiosos por achar ouro, que esqueceram de plantar feijão, de criar gado para comer a carne deles. E o que é que vai acontecer? Em meio a toda aquela procura de ouro, e encontraram ouro, vão encontrar ouro, mas eles não têm comida, não têm alimento. Então o ouro, vão ter ouro em suas sacolas, mas a barriga vazia, porque não tem onde comprar alimentos, né? Por que aconteceu isso? Porque assim que souberam, né, assim que a notícia da descoberta de ouro na região de Minas Gerais se espalhou pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, principalmente para Portugal, então vieram inúmeras pessoas. Veio um grande número de pessoas para essas regiões, né? Então era muita gente à procura de ouro, e o alimento que tinha nessas regiões de ouro, auríferas, não era suficiente para atender essa demanda. Então, principalmente nas primeiras décadas do século XVIII, mais ou menos até 1915, 20, então o pessoal vai ter ouro e vai ter dificuldades em adquirir alimentos, né? Então o ouro e fome na região de Minas Gerais, né? Há uma historiadora chamada Laura de Melo Souza. Ela diz que nos primeiros anos de mineração, ninguém se preocupava em plantar ou criar animais. Todos se ocupavam apenas com ouro. E por isso, nos primeiros anos do século XVIII, a região das Minas, passou por 3 crises de fome. Alimentos como a carne, o milho, a farinha, sal ou bebidas eram raros e alcançavam preços exorbitantes. É a lei da oferta e da procura, né? A partir de 1720, no entanto, graças à prática da agricultura, milho, feijão, mandioca e da pecuária, que é a criação de animais, então essa região vai passar por melhores momentos, né? Mas nos primeiros momentos da exploração do ouro, eles passaram fome e necessidade, mesmo tendo ouro. Então esse é o primeiro subtópico, o ouro e fome. O segundo subtópico do primeiro tópico é a disputa pelas minas.
vai haver briga por causa das minas. Onde tem dinheiro, riqueza, fortuna, é complicado, as pessoas não seguram a cobiça. Então vai haver briga nas regiões das minas. Por que vai haver brigas? Primeiro, quem vai encontrar o ouro são os bandeirantes, que eles são chamados de paulistas. Eles vão encontrar o ouro lá. E por eles encontrarem o ouro, eles se consideram como tendo direito, tendo prioridades de explorar o ouro. Só que vai chegar muita gente de Portugal aqui no Brasil, e fora os portugueses que já existem no Brasil, que eles se sentem também no direito. Por quê? Porque, afinal de contas, essa região aqui, o Brasil colônia, pertence aos portugueses, pertence ao rei de Portugal. Então, por conta disso, vai surgir um embate, uma disputa pela região das minas. Uma disputa entre os paulistas, que são os bandeirantes, e os chamados de forasteiros. Quem são os forasteiros? São os portugueses, que os paulistas chamaram os portugueses de forasteiros, né? Então vai haver uma disputa, uma briga acirrada entre eles. E vai haver uma briga tão forte que vai receber o nome, essa guerra. Anotem aí. A Guerra dos Emboabas. É a guerra entre os paulistas, os bandeirantes, e os portugueses, que lutam pelas melhores minas de ouro da região de Minas Gerais, né? Então eles vão brigar por conta disso. E isso vai durar cerca de 2 anos, essa disputa pelas minas. E no final das contas, os portugueses vão organizar lá uma tocaia e vão matar muitos paulistas, muitos dos bandeirantes que descobriram ouro, né? E no final das contas, os portugueses vão superar os bandeirantes, os paulistas. Um português aqui no Brasil, ele vai se autoproclamar, né, o governador da região das Minas, até que o rei de Portugal mande um governador oficial para a região de Minas Gerais, né? Então isso vai acontecer, essa disputa sangrenta pela região de Minas Gerais, né? O segundo subtópico do primeiro tópico é, anotem aí, regulamentação, vírgula, impostos e cobranças. Regulamentação, impostos e cobranças. Anotem aí. É o segundo subtópico do primeiro tópico. E o que quer dizer isso? Regulamentação, impostos e cobranças. Isso quer dizer que depois que o rei de Portugal sabe da existência de ouro aqui na colônia, ele vai de imediato preparar um documento, e esse documento vai dizer como é que o ouro vai ser explorado aqui no Brasil. Então ele vai regulamentar, vai criar regras para a exploração do ouro. E esse documento que vai reger a exploração de ouro no Brasil receberá o nome de Regimento das Minas de Ouro. Regimento das Minas de Ouro. Então é um documento escrito pelo governo de Portugal, pela coroa portuguesa, pelo rei de Portugal, para mostrar as diretrizes de como explorar o ouro na região das Minas Gerais, né? Então, esse documento, Regimento das Minas de Ouro, ele vai dizer como é que esse ouro vai ser explorado. A primeira coisa que ele vai fazer, que ele vai dizer, a primeira lei que ele vai ditar, ele vai dizer que toda a região de ouro será reservada para o rei, para o governo de Portugal. Então, onde se encontra ouro, passa a ser do rei de Portugal. E por conta disso, o rei de Portugal, ele vai criar também um imposto sobre todo o ouro que é explorado, que é extraído aqui no Brasil. E o nome desse imposto será chamado de o quinto. O quinto. O quinto corresponde a 20% do ouro encontrado no Brasil. Então, quem encontrava ouro em pó, em pedra, em pepitas, né? Então teria pesava o ouro, e 20%, que é o quinto, é o nome do imposto,
seria pago ao rei de Portugal como imposto, né? Além disso, o rei de Portugal, nesse documento chamado de Regimento das Minas de Ouro, ele vai criar uma organização, uma instituição aqui para administrar as regiões da mineração. E o nome dessa organização vai se chamar dessa instituição, vai se chamar de Intendência das Minas. E o que era que esse órgão faria aqui na região das Minas? Essa Intendência das Minas, essa instituição, era um órgão subordinado, a Intendência das Minas, um órgão subordinado ao governo de Portugal, a Lisboa, né, que é a capital de Portugal, né? E o que era que essa Intendência das Minas tinha como papel, como função? Ele tem como função era fiscalizar as explorações de ouro, cobrar os impostos, tributos e julgar os habitantes das áreas de mineração de ouro. Julgar. Por que julgar? Porque se alguém não pagasse os impostos e não obedecesse às regras da exploração, seriam julgadas, poderiam ser presas e até mortas. Então era muito sério isso. Então essa instituição chamada de Intendência das Minas, ela tinha essas funções, né? A função de administrar a região das minas, fiscalizando a exploração de ouro, cobrando os impostos e julgando os habitantes que cometessem algum ato contra os impostos do governo. Era um crime chamado de lesa majestade, né? Então, quais eram os principais impostos, né, que o rei de Portugal criou na região das Minas? Foram alguns, né? Foram vários. O primeiro nós já falamos, né, que é o quinto, chamado o quinto real, que era 20%, como eu falei, do ouro explorado e extraído aqui. Mas também havia outros. Havia também um imposto chamado imposto de passagem. O que era o imposto de passagem? Todo homem, toda pessoa, ou qualquer animal que transitasse na região das minas teria que pagar esse imposto, chamado imposto de passagem. Isso era justamente para impedir pessoas de irem para essa região, porque o governo português não queria muita gente nessa região, só quem fosse trabalhar, né, no caso dos escravos ou trabalhadores livres, para essa região. Quem fosse para lá pagaria esse imposto chamado imposto de passagem, que era cobrado sobre os homens e sobre os animais que transitassem nessa região. Um outro imposto é o imposto chamado de entrada, imposto de entrada. Qualquer mercadoria que entrava nas minas teria que pagar imposto. Se entrasse sal, se entrasse feijão, se entrasse carne seca, teria que pagar esse imposto chamado imposto de entrada na região das Minas Gerais. E havia agora também um outro chamado de um outro imposto chamado de donativos. O que era o imposto de donativos? Era um imposto para eventuais acontecimentos ocorridos lá em Portugal. Por exemplo, se o rei de Portugal fosse casar um filho, um príncipe ou uma princesa, então ele cobraria um imposto aqui na região das Minas Gerais para cobrir as despesas de casamento lá. Por exemplo, houve um terremoto no século XVIII em Portugal que destruiu Lisboa, acabou com a capital, né, do país. Então eles cobraram impostos para restaurar as construções, né, os prédios que caíram, que desmoronaram, né, lá em Lisboa. Então o nome desse imposto era chamado de donativos. Então esses são os três principais tipos de impostos cobrados na região das Minas Gerais, né? Vamos ao nosso primeiro, segundo, terceiro, nosso quarto tópico. Do primeiro, é o quarto subtópico do primeiro tópico ainda, viu? E qual é o quarto subtópico? A população reage, anota aí. A população reage, desvios e revoltas. Então, o que foi isso? A população reage, desvios e revoltas. Diante da pressão portuguesa, do governo português, para
explorar o ouro e cobrar impostos, muita gente vai reagir. Muita gente não quer pagar imposto, muita gente quer acabar com os impostos. E enquanto o imposto não se acaba, que não vai se acabar, as pessoas tentam driblar e não pagar os impostos. Então, como é que as pessoas vão reagir? Muita gente vão explorar o ouro e vão esconder o ouro para não pagar imposto. Aí o cara está trabalhando lá, né, na região das minas, e também os donos dos lotes, né? Tinha gente que era rica, que recebia os lotes de terra e botava escravo para trabalhar lá, para procurar ouro. Então essas pessoas pegavam o ouro e escondiam, né? E como era que se escondia esse ouro? Muita gente colocava o ouro, umas pedrinhas ou pepitas pequenas de ouro, botava no cabelo, deixava escondido dentro da boca, né? Havia também, tinha gente que botava entre os dedos dos pés, botava no meio dos dedos, botava um calçado, né? Aí escondia aquelas pedrinhas pequenas, né? As pepitas pequenas de ouro, né? Então no cabelo, nos dedos dos pés, nos saltos e sola das botas, nas estátuas. Naquela época era muito comum o pessoal fazer imagens de santos e santas de madeira. Havia os artesãos que faziam, né? E os caras encomendavam estátuas que não tinham o miolo dentro, né? Era oca. E as pessoas pegavam aqueles santinhos sem nada no meio, ocos, e colocavam ouro ali dentro para fugir da fiscalização e não pagar impostos. Eram os famosos santinhos do pau oco, né? Então as pessoas faziam todas as formas, procuravam vários meios, vários caminhos para esconder o ouro, para não pagar imposto à coroa portuguesa. E além disso, as pessoas também fizeram revoltas. Houve uma revolta chamada de a Revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, ele era um tropeiro e ele se revoltou, ele juntamente com um minerador chamado Pascoal da Silva. Esses dois camaradas se revoltaram contra os impostos e contra a fiscalização ferrenha do governo português. E eles vão fazer uma revolta lá em Vila Rica, Minas Gerais, e essa revolta deles é contra os impostos. Só que o governo português vai sufocar essa revolta e o Felipe dos Santos será morto, como eu falei, né? Quem descumprisse as regras lá na região das Minas corria o risco de perder a vida. E nessa revolta chamada Revolta de Felipe dos Santos, isso foi em 1720, ele perdeu a vida, ele foi morto pelas autoridades portuguesas. Então a população reage por meio de desvios e por meio de revoltas, né? Então esse foi o primeiro tópico do nosso livrinho. O segundo tópico é diamantes, descoberta e controle. Além de ouro, também vai haver a descoberta de diamantes, extremamente preciosos também. E quando o governo toma conhecimento da descoberta de diamantes, ele vai logo isolar essa região. Ele vai delimitar essa região e vai formar o chamado de Distrito Diamantino. E nesse Distrito Diamantino era proibido entrar sem autorização especial. Então, a administração e policiamento da área foram confiados à Intendência dos Diamantes, criaram uma organização para administrar a Intendência dos Diamantes. Então, nessa região chamada de Distrito Diamantino, então o pessoal explorava muitos os diamantes que serão levados para Portugal, né? Também, esse é o segundo tópico, né? O terceiro tópico é os caminhos do ouro e dos diamantes. É o terceiro tópico Então, quando se fala os caminhos do ouro e dos diamantes, está se procurando dizer para onde foi o ouro e os diamantes do Brasil. A coisa mais triste que a gente vê
é que muito ouro e diamantes foram tirados de nossas terras. Esse ouro e esses diamantes não trouxeram nenhum, assim, diretamente, nenhum benefício para o desenvolvimento do nosso país. Porque quem tirava esse ouro daqui, e a maioria desse ouro ia para Portugal, ou ia por meio de impostos, ou pelos mineradores ricos que eram de Portugal. Então, a maioria desse ouro foi levado para fora do Brasil. Agora, tem uma questão interessante, é que nem Portugal, nem os portugueses, o governo português, se beneficiou desse ouro. Por quê? Porque desde há muito tempo atrás, os portugueses firmaram um contrato comercial com os ingleses, e nesse contrato comercial com os ingleses, os portugueses adquiriram, o governo português, né, o país de Portugal, adquiriu uma soma muito alta de dívidas com a Inglaterra. Então, o ouro que saía do Brasil ia para Portugal, mas depois ia para a Inglaterra saldar dívidas que a Portugal tinha com o governo inglês. No final das contas, o ouro explorado aqui foi parar nos cofres e na Inglaterra. É interessante notar, né, que esse ouro que irá para a Inglaterra, ele será utilizado pelos ingleses no processo da Revolução Industrial em meados do século XVIII, que será o nosso próximo assunto de história, né? A Revolução Industrial. Né? Então, caminhos do ouro e dos diamantes, eles foram para a Inglaterra para saldar dívidas dos portugueses. Então, todo o sacrifício, toda a luta, muita gente morreu, muita gente perdeu a vida, muitos escravos morreram dentro de rios procurando ouro. Para quê? Para os ingleses se beneficiarem com o ouro extraído aqui no nosso país. O outro tópico que temos aqui no nosso livro é mudanças no território colonial. Então, o ouro foi para fora do Brasil, mas trouxe ainda uns pequenos benefícios para o nosso país. Ou melhor, para algumas regiões do nosso país, principalmente a região do ouro. Que pequenos benefícios foram esses? No Brasil, a mineração, né, do ouro e dos diamantes estimulou uma série de mudanças, entre as quais podemos destacar. Primeira mudança no Brasil: a ocupação e o povoamento de vastas áreas do território. Antigamente, no século XVI, a colonização portuguesa se restringiu ao litoral brasileiro. Eu já falei isso nas aulas anteriores. Então, no século XVI, a colonização portuguesa era no litoral. E quando se descobre ouro, muita gente agora vai para o interior, lá na região sul-sudeste do Brasil. E indo para o interior, as pessoas vão povoar essas regiões. Então é uma mudança. Foi uma mudança. O pessoal faz se deslocar, uma parte do pessoal, do litoral para o interior, que eles chamavam de sertão. Né? Uma outra mudança é o desenvolvimento da vida urbana. O desenvolvimento da vida urbana. E o que é isso? Nessa região das Minas, assim que os mineradores chegavam, faziam pequenos povoados, pequenas casas de taipa, de palha, lugares simples de morar. Mas esses pequenos, né, essas pequenas aldeias vão se tornar em vilas e depois em cidades. Então isso é o que se chama de o desenvolvimento da vida urbana. Então vai surgir nessa região das minas de ouro, vai surgir vilas e cidades importantes. Cidades com comércio, cidades com igreja. E ainda hoje, a região de Minas Gerais é rica no turismo histórico. Se a pessoa for viajar para lá, né, principalmente na cidade de Ouro Preto. Então, nessas cidades, há um registro histórico por meio das cidades, da organização e construção das cidades, ruas, praças, prédios, igrejas e assim por diante. Né? Então, houve esse desenvolvimento da vida urbana. Uma terceira mudança foi a consolidação do mercado interno.
O que foi isso? A consolidação do mercado interno. Devido à região de Minas Gerais ser uma região que as pessoas iam mais para procurar ouro e não se importavam com plantação, com criação, o que, é que vai acontecer? Aquela região vai estimular um comércio entre várias regiões do Brasil. Então a região de Minas Gerais vai ligar a região sul à região sudeste e a região nordeste à região das Minas Gerais, né? E isso vai acontecer por quê? Porque aqui no Nordeste há pessoas que comercializam carne, né? Então, e também na região sul, carne, outros farinha e assim por diante. Então, esses produtos serão levados para a região de Minas Gerais e isso vai interligar as várias regiões do Brasil, devido a essa exploração de ouro nas Minas Gerais, né? Então, houve isso, a consolidação do mercado interno. Ok, minha gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ainda nós vamos fazer uma terceira aula com esse capítulo para finalizar, porque ele é um capítulo extenso, né? Então, daqui a alguns dias eu vou gravar outra aula sobre a expansão ouro na América Portuguesa 3. Será o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.